Gente, seja bem-vindo à nossa segunda aula. Conforme eu prometi, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar 10 princípios que vão ajudar você bastante aí nesse processo de discipulado. Agora, de onde foi que nós tiramos esses 10 princípios? São anos experimentando de uma forma, de outra, questionando por que alguma coisa deu errado. Por exemplo, por que alguém no primeiro dia faz 1000 perguntas, mas quando a gente volta para outro encontro, ela não quer mais saber. Inventa alguma desculpa ou não quer mais saber, né? Então, nós descobrimos por que isso acontece em muitos casos. E criamos um princípio para evitar que essa coisa aconteça. Outros princípios, por exemplo, as pessoas, quando a gente fala de uma religião, cita nome de religião, as pessoas não gostam disso. A maioria das pessoas que vai ser discipulada é constituída de católicos, eles não gostam. Se você chegar no primeiro dia e começar a falar mal de imagem, daquilo que ela considera como sagrado, provavelmente ela vai fechar o coração. Porque nós trabalhamos, por exemplo, um determinado tempo e não passa daquilo? Porque se mostrou com muitas evidências que a pessoa ela se cansa muito se passar de determinado tempo. Então, toda essa experiência, toda essa caminhada nos ensinou muita coisa que nós gostaríamos de passar para você, para que você não tenha que passar por todas elas e talvez venha se desanimar. Então, essa caminhada eu acredito que vai te ajudar muito aí no seu processo de discipulação. Que Deus te abençoe, nos abençoe. Vamos lá, então, pensar aqui nos princípios, né, os 10 princípios para se ter um bom discipulado. E o primeiro princípio que a gente levanta aqui é um coração cheio de ardor. É necessário, evidentemente, que quem vai discipular tenha esse fogo queimando no coração, esse fogo evangelístico, que a pessoa deseje profundamente a salvação do próximo, o evangelho de Cristo, que Paulo dizia que não se envergonhava dele, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, esse é o primeiro princípio. É claro, gente, que esses 10 princípios, eles pressupõem oração, eles pressupõem humilhação diante de Deus, busca diante de Deus. Tudo primeiro isso daí. Depois, esse primeiro princípio, ali no local, no ambiente onde o discipulado ocorre. Há um segundo princípio que eu quero passar agora, que quando você for discipular, escolha alguém que seja do seu círculo, alguém que você já tenha feito alguma ponte de relacionamento, seja um amigo do seu trabalho, da escola, lá do clube, um vizinho. Evidentemente que essas pessoas que nós já temos um certo relacionamento, elas são pessoas que serão mais fáceis de serem discipuladas. É claro que eu não estou aqui de forma nenhuma dizendo que isso vai ajudar o Espírito Santo. A gente pode chegar para uma pessoa que a gente nunca viu na vida e pregar, ela converte. Mas nesse processo de ser recebido na casa da pessoa, ou ser recebido para um encontro semanal para estudar a Bíblia, quando as pessoas fazem parte, talvez não com tanta profundidade, mas fazem parte
do nosso círculo de afetividade, essas pessoas elas terão mais facilidade para aceitar a proposta de um estudo do que uma estranha. Então, veja bem esse segundo princípio, porque ele é muito importante. Um terceiro princípio que nós aprendemos com o tempo é que a pessoa que vai discipular, ela conheça bem as lições, que ela domine bem as lições. Para isso, se você ainda é novo na fé e não domina bem as lições, você vai encontrar aqui neste canal aulas, cada lição desse primeiro nível vai ter uma aula de 15 minutos para estar aí ajudando a conhecer bem a lição, com dicas pedagógicas, com orientações sobre os exercícios e outras coisas mais. Então, esse terceiro princípio é muito importante, que a lição seja conhecida e que você prepare, além de conhecer, prepare a lição para a próxima aula. Vamos lá para o quarto princípio, é o núcleo. O que é o núcleo de discipulado? É onde você vai se reunir com a pessoa, ou na casa dela, que o ideal que seja lá, ou na sua casa, ou num ambiente de trabalho, um ambiente neutro de trabalho. Mas se você puder fazer núcleos com mais de uma pessoa, seria interessante. Por quê? Porque você teria mais tempo para trabalhar com outras pessoas, para discipular, ou você teria mais pessoas ali discutindo o assunto que geralmente enriquece mais. Então, núcleos maiores, mas nunca passar de 10 pessoas. A gente sugere, né, e orienta isso daí. Um quinto princípio, sempre chegar mais cedo. Quando você combinar que vai um discipulado com uma pessoa, de antemão, antes de começar, combine algumas questões que é preciso, na medida do possível, se for possível, que o ambiente seja um ambiente silencioso, que não tenha televisão ligada, não tenha som ligado, não tenha criança correndo e brincando, porque tudo isso atrapalha, né? Se for uma família, por exemplo. Então, combine antes que no momento que você chegar lá, que vai começar o estudo, desligue o jornal, saia da internet, desligue o som, crianças correndo, né? Coloque as crianças em um local, quem sabe numa sala, para, dependendo da idade, com algum entretenimento para que elas não atrapalhem o discipulado. Então, o chegar mais cedo passa aquela ideia de responsabilidade. Então, não chegue atrasado nesses núcleos de discipulado. Esse sexto princípio é muito importante. Não sei se você se lembra que lá vamos passar aqui, deixa eu colocar aqui para você ver. Ouse discipular. Por que esse anzol? Por que esse anzol? Esse é o símbolo desse método de discipulado. Esse anzol é exatamente porque o que vai prender a pessoa do ponto de vista didático e pedagógico é a dúvida. Se você chegar na primeira lição e aqui conosco, nesses quase 40 anos, isso ficou muito claro. Quando a gente chega na primeira lição e a gente quer responder a todas as perguntas que a pessoa faz, e elas fazem muitas perguntas, então elas praticamente têm uma intoxicação espiritual. E provavelmente elas não vão querer fazer o segundo estudo, porque você já deu a comida toda para ela. Então, nós aconselhamos a sempre deixar dúvidas e dizer, olha, há uma lição que vai trabalhar sobre essa dúvida sua. Não saia da lição. Não responda nada fora da lição. Diga para ela, há uma lição que vai trabalhar essa dúvida. Outra coisa importante que eu vou trabalhar aqui nesse sexto princípio
geralmente nós trabalhamos uma hora, não passamos de uma hora, porque já está mais do que provado de que uma aula de um determinado assunto que vá mais do que uma hora, cansa a mente da pessoa. E é por isso que nas escolas as aulas têm 50 minutos, não foi à toa que se criou essa convenção, porque chegou-se a essa conclusão depois de muita experiência. Então, nunca passar de uma hora, encontros semanais, uma vez por semana, para que a pessoa não se canse. Quando for fazer a lição, né, ou combinar o discipulado, verifique se a pessoa tem Bíblia. Porque esse discipulado, o texto, as citações, ele foi construído em cima da versão atualizada, a versão atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, verifique se há Bíblias nas casas. O ideal é que sejam Bíblias católicas, se a família é católica, que elas leiam na Bíblia católica. Outra questão sobre a lição. Leia a lição. Você é o leitor. Não passe para ninguém ler a lição. Por que nós temos essa orientação e esse princípio? Porque há pessoas que não leem bem. Há pessoas que custam para ler. Você não vai conseguir dar a lição em uma hora se você deixar uma pessoa que não lê bem fazer as leituras. Se puder levar alguém com você para que possa abrindo a Bíblia para as pessoas, porque geralmente os católicos não têm o hábito de ler a Bíblia. Então alguém que ajude, não é abrir para outra pessoa, é ajudar. Porque esse exercício de abrir a Bíblia é muito importante para que ele aprenda a sequência dos livros e ele possa, então, com o tempo, ficar bom nessa arte de abrir a Bíblia e localizar texto. Deixa eu ver o tempo que já está quase acabando. Então, vamos para o 7º princípio. Muita prudência com o sexo oposto. Nunca discipule uma mulher casada se você é homem, nunca discipule um homem casado se você é mulher. Então aqui é preciso que se tenha muita sabedoria. Se você é casado e pode sair com a sua esposa, não há problema. Para discipular, não há problema. Se você é jovem, não vá discipular uma mulher casada ou um homem casado. Discipule jovens. Ok? Agora, se você é um casal, casado ou não, casal de namorado, de noivos ou casados, aí não haveria problema de você discipular ou um homem ou uma mulher. Mas um homem casado entrar na casa, discipular uma mulher casada, ou uma mulher casada discipular um homem casado, é preciso que haja muita prudência aqui, porque o diabo pode acabar com toda uma obra. E aqui então nós vamos para o 8º princípio. Seja sucinto na explicação. Opa! O lado de lá não está recebendo, não está sendo transmitido, né? Mas foi falado, deixa eu voltar aqui, eu acho que desde o 5º princípio, chegar mais cedo, já foi explicado, não sair da lição. Aqui nós falamos sobre 50 minutos, uma hora no máximo, uma vez por semana, não é isso? Eu não tenho muita habilidade com OBS, então de vez em quando tenho que olhar que está sendo transmitido a questão do sexo oposto. E agora o 8º princípio, que é ser sucinto na explicação. Leia a lição, ok? E não precisa de ficar aprofundando, porque a pessoa não é pelo muito falar aqui que a pessoa vai ouvir, não. Os exercícios estão na lição exatamente naquele princípio de fazendo que se aprende. Então, uma leitura e uma explicação sucinta ali do texto é o suficiente. Eu vou mostrar isso nas aulas sobre as lições. Vamos lá para o 9º. Tome cuidado com os trajes, principalmente se você é mulher que vai discipular, cuidado com o tipo de traje que você vai vestir. Aí entra aquela história de que o homem ele é tentado pelo que vê. Então, muito cuidado com isso. E chegando ao 10º, já passou aqui de 15, mas é um pouquinho só. Não fale de igrejas ou religiões, ok? Eles não gostam. Aqui nesse discipulado, quem fala é a Bíblia.
Fale só o que está na lição. Não precisa de falar nome de igreja, atacar a religião, atacar nome de pastor, de padre, de rabino. Apenas mostre o texto. Deixa o Espírito Santo, o texto e a pessoa. Explique do jeito que está na lição. Eu tive um caso, eu vou passar um pouquinho dessa lição do tempo, mas eu preciso contar um caso que fui discipular uma família católica e a gente não via a cor da parede de tanto quadro de santo e rezas e nunca falei nada. Chegamos na lição, falava sobre o culto e aí vinham textos pesados sobre idolatria e apenas fui lendo e a pessoa foi vendo na Bíblia, acompanhando, não apontamos para os quadros, não falávamos de coroação de Nossa Senhora, respeitando a crença, mas o Espírito falou através dos textos. E no outro dia que nós voltamos lá, não tinha mais nada na parede. A família se desfez de tudo aquilo. Pois bem, chegamos no 10º princípio e desejamos que esses princípios te ajudem aí no processo do discipulado. Que a graça de Jesus seja com você, com o Senhor, seja conosco. Amém.